E até apresente também alguns objetivos, como ela disse. O que você quer ser quando crescer? Essa era uma pergunta muito comum quando eu era criança e que ela tem sumido nos dias de hoje. Este estímulo dos pais, dos adultos, para a vida futura. Pretende ser o quê? O que você já sonhou? Quer trabalhar com o quê? Já pensou em ser isso ou aquilo? Isso também é uma ferramenta que ajuda nesse desenvolvimento, né? Agora, pelo que eu estou observando aqui, de acordo com o que a Alicia está falando, parece que a experiência lá no Uruguai é muito parecida com a experiência aqui conosco no Brasil. Embora sejamos países diferentes, mas a cultura latino-americana é um pouco parecida, mas não é uma questão simplesmente cultural, pelo que a gente está percebendo. É uma questão inerente ao ser humano. Sim. A violência contra a criança, especialmente a violência sexual, é uma realidade massiva, subdeclarada, não? Em todos os países do mundo. Ainda não sabemos como seria o mundo se uma geração inteira de crianças fosse criada sem violência, fosse educada sem violência. Ainda não sabemos como seria o mundo. Mas se nós olhamos o exemplo de Jesus Cristo ensina para nós uma maneira muito especial de tratar as crianças, de considerar as crianças como pessoas plenas, como imagem de Deus, como cidadãos plenos do reino de Deus. Não são cidadãos de segunda, são cidadãos plenos. E se nós pensamos que Jesus tratou as crianças como cidadãos plenos do reino, num lugar preferencial, porque às vezes a igreja coloca a criança em um lugar muito distinto, porque as famílias colocamos as crianças às vezes em um lugar muito diferente, onde são somente um objeto, uma decoração, uma coisa para satisfazer meus desejos e minhas necessidades. Sim, nós temos, para ilustrar a questão da violência, a gente está dizendo aqui, o Maurício leu uma notícia que aconteceu essa semana, nós temos uma matéria que vai falar exatamente sobre um fato de violência contra a criança, pois um garoto, não é, que foi atingido por um tiro na cabeça durante uma manifestação em Santa Luzia, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, na segunda-feira passada. Então, de acordo com testemunhas, o problema aconteceu durante os protestos dos moradores contra a Prefeitura de Santa Luzia. Então, confira essa matéria e aí a gente volta falando sobre a violência contra a criança. Temos aqui o pastor Washington, aqui da Lagoinha, a doutora Alicia, que é sexóloga, é psiquiatra também e trabalha com capacitação de educadores para se evitar a violência contra a criança. Então, vamos assistir essa matéria. Internado desde segunda-feira no Hospital João 23, ontem Lucas Alcântara, de 12 anos, não resistiu. A morte cerebral foi confirmada pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais, FEMIG. A família decidiu doar os órgãos do garoto. A avó do menino disse à nossa equipe que ele havia ido à padaria quando foi baleado. Meu protesto e o meu pedido, eu imploro para que a gente tenha direito de viver. E que monstros igual a esse que fez isso com o meu netinho, que ele seja banido. Ele tem que ser banido da sociedade. Ele não é uma pessoa para viver em sociedade. Então, meu manifesto é pelo direito de viver. Esse é meu manifesto. Ou então, o policial reformado Vanderlei Gomes, de 72 anos, é o suspeito, né, desse crime. Ele está preso. O revólver que supostamente ele teria usado já foi apreendido, né? Então, infelizmente, mais uma família sofrendo com a questão da violência contra menores, né? E é o assunto que nós estamos tratando aqui. Mas você quer fazer uma pergunta? Até somar junto a esse tema todo, porque surgiram duas perguntas do pessoal de casa pelo Twitter, que eu acho que dá para a gente colocar nessa história, tendo em vista que os responsáveis pela saúde da criança são os responsáveis pela criança, né? Então está dizendo assim, a Silmara Vincentina pergunta: como deve ser uma conversa com os pais dos alunos envolvidos em bullying? E a outra pergunta que também tem envolvimento com isso é a Josiane Soares, que diz: acredito que o bullying está relacionado com a estima, pois a criança que tem autoestima baixa é mais sensível à agressão do bullying. Então, eu queria que a senhora somasse, doutora Alice, essa história da violência que nós vimos retratado, a questão de como dialogar quando uma criança está envolvida na prática do bullying e se tem a ver com a autoestima mesmo. A primeira pergunta é muito interessante. Quando você chega à etapa de bullying, porque é a etapa final do processo, geralmente, se você intervém nesse momento, as famílias das pessoas envolvidas, a família da vítima tende a solidarizar-se,
a proteger, a defender a vítima. Mas a família da criança, das pessoas que agredem, dos agressores, tendem a empatizar muito com o agressor. Eu acho que se você chega a esse momento, você chegou muito tarde na intervenção. Você tem que trabalhar com as famílias muito antes, tá? Porque nós agora já conhecemos que quando as crianças são pequeninas, aos 3, aos 4 anos, você já tem alguns indicadores de quais são aquelas crianças que têm mais risco de hostigamento, de acoso na escola. Então você tem que fazer seguimento. Você fala de hostilidade e abuso? Não, especialmente as crianças que têm mais probabilidades de ser acosadas. Acosadas, o processo que termina no bullying, porque o bullying é o processo final. De ser hostigadas, de ser acosadas. Hostilizadas. Hostilizadas. Quando você observa as crianças de 3, 4 anos na escola de pequeninos, na creche às vezes, você já pode identificar aquelas crianças que têm mais risco de ser hostigadas. Às vezes uma criança que tem uma característica física diferente, justamente. mais bobinha, mais quietinha. As crianças diferentes, de raças minoritárias, que têm algum tipo de discapacidade, que são mais tímidas, menos assertivas, que não conseguem se defender em coisas muito sencillas. Defeitos físicos. A vezes com defeitos físicos, mas também, sobretudo, as crianças que, normalmente, se você tem duas crianças que estão brincando, é normal, que a bola para mim é para você, não? Uma tomando o brinquedo da outra, é normal. É normal. E o normal também é que os dois protestem e tentem tomar o brinquedo. Não, que tentem se defender. Sim. Mas você vai encontrar algumas crianças que não fazem isso, que não conseguem se defender nessas coisas muito mínimas. Essa criança é de muito risco para o hostigamento. Para o bullying. Você tem que fazer um processo de acompanhamento dessa criança, ajudando-lhe a desenvolver atitudes defensivas e de cuidado do seu mesmo. Então, aí, pegando o gancho dessa fala, uma criança que tem um potencial de ser hostilizada e abusada por violência na escola, de 3, 4 anos de idade, ela se torna um potencial para isso, porque dentro de casa ela está sofrendo uma outra situação que a recua. Seria isso? Não necessariamente. Às vezes tem que ver com as características de personalidade, crianças que são diferentes, que vêm de outro país, que vêm de outra escola, que são mudados de escola, do bairro. Eu acho que o mais importante é crianças que são diferentes, que não conseguem se integrar bem, que ficam isolados e que têm poucas habilidades sociais de resolução de problemas, de dizer aquelas coisas que eles necessitam. Uma criança pequenina que deseja ir ao banheiro e não consegue dizer e faz xixi no chão porque não consegue dizer que quero ir para o banheiro. Mas também você pode identificar muito tempranamente aquelas crianças que têm uma predisposição a violentar os direitos de outros. Então, desde o início, você tem que trabalhar com toda a comunidade educativa. A comunidade educativa envolve as famílias, envolve os professores, os alunos, o personal de serviço, toda a comunidade, para gerar um clima com determinadas normas, com determinadas regras. É muito importante que a comunidade educativa toda, não somente os professores para os alunos, mas que os alunos mesmos participem da construção das regras da convivência, é um processo muito longo. Como vamos a conviver? Que coisas são permitidas? Que coisas não são permitidas? Que fazemos nós quando alguém não respeita uma destas normas? Tem que ter todo um processo de pedido de desculpas, mas não só pedido de desculpas, também de reparação. É muito importante ensinar às crianças a pedir desculpas quando nós ferimos algum outro que não devíamos ferir, fizemos alguma coisa que estava errada, mas também a reparar. Muitas famílias não educam a seus filhos com o sentido das consequências. Se você faz alguma coisa, isso tem consequências. E seria aquela inteligência emocional que tem que ver com se desenvolver. O que você está falando, então, é muito importante, porque às vezes a gente ensina a criança só a pedir perdão, mas não ensina a criança a restituir o que foi feito. Né? Então tem que haver restituição também. É aquela inteligência. Não é uma punição, é restituição. É como Deus faz com nós. Nós temos que pedir perdão quando nós fazemos uma coisa que está errada. E temos que tentar restituir. Se quebrou o brinquedo do coleguinha, leva outro para ele, além do perdão. Por exemplo,
Sim. Até a gente gostaria de ficar aqui ouvindo a Alice, porque ela é muito mais do que você apresentou pra gente, viu? Eu acho que ela é uma bênção. A gente quer te agradecer, viu, Alice, por você explanar tanto esse assunto, mas não termina aqui, tem cursos acontecendo e eu queria que o Washington que fala tão bem, falasse um pouco sobre esses cursos. Eu sei que alguns já estão com as inscrições encerradas, mas não desanime porque estão chegando novos, né, Washington? Para a próxima. Os próximos, é isso aí. A quem nos conhece aí e acompanha sabe que ficar aqui caladinho assim é difícil. Normalmente eu falo muito, mas confesso... você é um nobre, porque você se silenciou para deixar a Alicia falar. Sim, porque a riqueza da capacidade que Deus permitiu que chegasse até a Alicia é algo assim... Não dá para mensurar. Nós tivemos antes de ontem um tempo de qualidade juntos e eu não consegui dormir porque eu fiquei bebendo da sabedoria que Deus deu para ela ao longo de tanto trabalho. E é lindo. E confesso a vocês que eu ouvi coisas que eu nunca ouvi de outro educador e nunca li em nenhuma teoria ou literatura. Então é realmente uma referência para mim hoje nesta área. Eu tinha outras pessoas em outros lugares do mundo também como referência. Então você que não teve a oportunidade de estar conosco ali no curso, ele começou na quinta-feira, termina amanhã essa oficina Brincando Nos Fortalecemos para Enfrentar Situações Difíceis. O público-alvo deles são os educadores, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos e aqueles cuidadores e educadores de crianças e adolescentes. Mas teremos mais, não sei se com a Alicia é tão fácil, porque já há muito tempo aguardávamos a possibilidade de tê-la conosco aqui em Lagoinha. Este é um dos cursos, pastor, continuando a proposta de extensão do Seminário Carisma, do curso de extensão do Seminário Carisma, que já fizemos o primeiro. O próximo será em outubro. Né? Foi um sucesso, foi bênção, tivemos uma repercussão assim fantástica. Quem participou realmente veio gente de vários lugares do Brasil. E ele é prioritário para o curso, para os alunos do Seminário Carisma, mas depois de um tempo ele é aberto, se não fecha as inscrições, aberto para o público em geral. Sempre focado em público-alvo. E tem uma novidade, estamos estudando com a Alicia e a equipe da Juventude para Cristo do Uruguai a realização do Claves em módulos. Então assim a gente faria a princípio aos sábados de 8 da manhã às 20 horas e uma vez por mês. Assim as pessoas conseguem se organizar e participar e ter tempo durante a semana para colocar em prática aquilo que vai ser aprendido. Porque até então todas as outras vezes que realizamos o Claves, 3 dias seguidos, sexta, sábado e domingo, e sabemos que alguns não conseguiram participar. Então, olha, mais novidades, Claves Brasil, www.claves, chaves em espanhol, clavesbrasil.com.br, está aí no site. E também você fica atento no site do Carisma, Seminário Teológico Carisma. Procura lá nas redes sociais. Eu não sei se a produção tem aí o site do Carisma. Se não me falha em memória, www.carisma.org.br. Vamos anunciar quando serão os próximos cursos, as datas e horários e detalhes. Eu queria dizer que aquí no Brasil tem uma equipe de pessoas que estão capacitadas personalmente por nós para fazer estas capacitações. Um equipe muito bom e nós sonhamos para o futuro ter também em português outras propostas, como Bons Tratos em Família, que é uma proposta lúdica para desenvolver trabalho com famílias. E tem outra proposta que é desenvolvimento da convivência. Nós chamamos essa proposta Não é impossível que seja possível a convivência. Nós temos desenvolvido muitos jogos para trabalhar com crianças, promovendo a convivência. Estamos trabalhando para ter esses outros cursos. Olha, eu fiquei apaixonado quando conheci a metodologia do Claves. É como uma vacina, você de casa para entender, uma vacina contra a gripe. Aplica a vacina, a pessoa fica gripada? Não. Mas quando o vírus entra, a vacina faz efeito e defende do vírus. O Claves propõe capacitar educadores a trabalhar com as crianças e fortalecer as crianças de várias formas lúdicas, brincando, para enfrentar essas situações difíceis. A violência, o bullying, os maus tratos e principalmente a violência sexual. Só que além desta proposta do Claves, que já é linda e muito ampla, são mais 10 outras propostas que estão em espanhol. Já, se Deus quiser, teremos a bênção de ter em português e também trazer para o Brasil aquilo que Deus está fazendo de forma linda na América Latina, a partir da vida da equipe da doutora Alicia. Glória a Deus, que bênção. Bom, a gente agradece então a participação, pastor Washington, a casa é sua, você sabe muito bem disso. Alicia, quando regressar ao Brasil novamente, por favor, venha até aqui para recebermos.